Não sei qual é o fundo de veracidade, mas ela diz neste artigo que a CIA, a CIA do governo Joe Biden é que, preocupada com o fenômeno Trump-Bolsonaro, é que tem dado respaldo às ações tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes desde então. Vamos voltar agora ao Congresso americano, Os representantes dos estados leram seus votos e Kamala Harris, que foi candidata a vice-presidente na chapa que foi vencida no último pleito, ao lado de Joe Biden, que ainda é presidente dos Estados Unidos, ela anuncia que a leitura e as considerações são suficientes para que Donald Trump seja reconhecido e, assim, diplomado como próximo presidente dos Estados Unidos a tomar posse daqui 2 semanas, no dia 20 de janeiro. Ela constata a lista dos votos, os jornais, as leituras e agradece, assim, aos senadores esse trabalho de leitura de votos para reconhecimento, certificação e diplomação de Donald Trump. O vice-presidente nos Estados Unidos, quando o Senado está 50-50, é ele que desempata qualquer votação. Isso é muito interessante. E ele diploma porque ele é o presidente do Senado. Por isso que ela diploma, não é o presidente da República. E assim, Kamala Harris, ela declara essa sessão do Senado dissolvida, uma sessão que termina com aplausos, aplausos, vamos dizer assim, protocolares, aplausos protocolares. Ela cumprimenta os seus colegas senadores, e é um dia bastante complexo, para o Partido Democrata nos Estados Unidos, porque nunca se viu em uma disputa presidencial um presidente derrotado por um presidente em exercício que concorre para a Casa Branca, ele ser derrotado por aquele que derrotou na campanha anterior. E é um momento, é um retorno histórico. Não só para o ex-presidente e próximo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas também histórico para esse mundo de narrativas que nós vivemos. Porque Donald Trump, da mesma maneira que o Jair Bolsonaro, ele foi vitimado pelas narrativas que cresceram ao redor da pandemia da Covid-19, por narrativas que eram endossadas pelo progressismo midiático, sedento por uma amizade com os poderosos, com as autoridades do momento, o que não existia com Donald Trump. E Donald Trump volta agora depois do fragoroso fracasso que foi o governo de Joe Biden, que, aliás, como um de seus últimos atos, Joe Biden perdoou o seu próprio filho, Hunter Biden, e ele não vai mais ser réu em nenhum dos processos que correm contra eles. Não pode ser processado. Não pode sequer ser processado pelos atos supostamente criminosos cometidos por Hunter Biden, o que confirma que os Estados Unidos também são uma democracia que também respeita a Constituição nesse aspecto. No Brasil, enquanto isso, esse direito constitucional dado ao presidente de conceder ao perdão foi negado pelo Supremo Tribunal Federal por razões esdrúxulas, por razões inconstitucionais, por razões ilógicas, quando concedeu perdão a Daniel Silveira,
o Supremo fascista brasileiro, o MSTF brasileiro, né, tirou de Jair Bolsonaro o direito de conceder o perdão e de Daniel Silveira de recebê-lo. Aí nós vemos nessas imagens e nesses acontecimentos todas as razões que explicam por que o Brasil, em primeiro lugar, não é uma federação, em segundo lugar, não é um Estado constitucional, um Estado de direito, e, por fim, não é um Estado democrático. Agora, eu li neste fim de semana, eu não sei dizer qual é a veracidade disso, mas é um artigo da Ludmila Lins Grilo. Eu não sei se vocês chegaram a ver esse artigo da Ludmila Lins Grilo, que o movimento iniciado e capitaneado pelo ministro Alexandre de Moraes desde 2019, então nós já estamos falando aí do fim, né, do fim do mandato de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, né, ele foi presidente até o ano de 2020, né, até o dia 19 de janeiro, até o meio-dia do dia 20 de janeiro de 2021. Daí para frente, quando os democratas assumem a presidência dos Estados Unidos, eles passam, obviamente, a controlar os órgãos de inteligência, sim, como a CIA, né, que é o Centro de Inteligência americano. E esse artigo da Ludmila Lins Grilo é muito interessante. Eu não sei, repito aqui, é um artigo da doutora Ludmila Lins Grilo. Não sei qual é o fundo de veracidade, mas ela diz neste artigo que a CIA, né, a CIA do governo Joe Biden, é que, preocupada com o fenômeno Trump-Bolsonaro, é que tem dado respaldo às ações tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes desde então. E aí fica a pergunta, não sei se essas informações são verdadeiras, não sei se essas informações são falsas, mas o fato é que os Estados Unidos estão sob nova direção. Sim. E estando sob nova direção, será que, em sendo verdade, esta denúncia da doutora Ludmila Lins Grilo, que é com base na denúncia feita por um ex-membro da CIA, né, do Serviço de Inteligência, do Serviço Secreto, né, norte-americano, será que isso será exposto? Porque isso pega mal, não como uma medida do Partido Democrata, né, da presidência de Joe Biden, mas isso cai na conta da federação, né, dos Estados Unidos da América. Será que isso vem à tona? Será que essa posse de Donald Trump, que foi agora diplomado certificado, reconhecido como apto a tomar posse no dia 20, vai mudar alguma coisa aqui? Eu não sei se alguém leu esse artigo. Eu li, eu só achei estranho a data, porque o artigo fala em 2019, então teve pelo menos 1 ano e meio de Trump no governo. Então a CIA do Trump fez isso? Não, acho que foi depois, né? Então, mas o artigo fala 2019 começaram os inquéritos do fim do mundo. Né? Então, a administração democrata começa em 2021. Então, tem mais de um ano aí. Em 2021 e 2022 e 2023 foi esse verdadeiro, desculpem a palavra, arregaço de medidas abusivas. Pave, com todo respeito à Ludmila, eu vou começar pelo ponto do Serviço de Inteligência norte-americano. Os Estados Unidos têm 17 agências de inteligência. A CIA é uma delas. E parte delas trabalha no exterior também, como a CIA trabalha, né? Esse é o primeiro ponto. Normalmente se coloca a CIA para tentar justificar uma série de erros. Mas tem um dado. Isso é possível ter acontecido? Porque no universo da possibilidade, tudo cabe. A pergunta é provável que isso tenha ocorrido? Por ser uma CIA controlada pelo Biden, se é que foi, existe uma probabilidade. Mas qual é essa probabilidade? É alta ou é baixa? Da minha perspectiva, muito baixa. Por qual razão? Porque seria um tiro no pé eles tentarem desorganizar o Brasil sabendo que o grande conquistador do Brasil não seriam os Estados Unidos, seria a China. A China ia entrar aqui, rindo de orelha a orelha
com o apoio de uma Rússia que tem uma base, ou apoia a Venezuela e precisa geoestrategicamente ter um ponto. Então, a probabilidade para mim é muito baixa. E os serviços de inteligência, eles são pagos para fazer isso, para fazer atividades, coletar informações e verificar quem pode estar atrapalhando os interesses do seu país nos demais países. Essa é a razão pela qual eles trabalham incógnitos, eles trabalham totalmente disfarçados e trabalham com indivíduos que eles cooptam internamente nos países, são chamados agentes de inteligência inorgânicos, são aqueles que eles pegam, é um cidadão brasileiro, por exemplo, vou pegar a Bianca. A Bianca é selecionada e ela é treinada para eles para ser uma agente de inteligência americana aqui. É possível que isso aconteça? É, mas a probabilidade deles terem investido e terem colocado o Alexandre de Moraes para ser um porta-voz de um grupo inorgânico é muito baixa essa probabilidade por causa dos custos que isso traria e do erro estratégico que isso representa. A única forma que alguém poderia apostar no erro estratégico desse é ter um indivíduo do nível de inteligência do Biden. O Biden não tem o nível de inteligência dele, é muito baixo. Então um cara com essa burrice seria capaz de fazer isso? Seria, mas mesmo assim a probabilidade é muito baixa. Por isso que eu não acredito, ou melhor, eu vejo como muito pouco provável que isso seja a realidade. Mesmo porque nós temos um bando de gente interessada em quebrar o Brasil que poderia estar ao lado ou atrás do Alexandre de Moraes, dando apoio a ele. Tem muito mais gente, não precisaria dos Estados Unidos para nós chegarmos ao ponto de ter uma desestruturação dessa para preservar o interesse de alguém incógnito que estaria no próprio Brasil e seria um brasileiro, não precisaria da CIA para isso. Só para encerrar, duas coisas. Uma delas, quando você falou do perdão que o Biden deu. Independentemente do Trump não ser nenhum santo, mas pega a diferença das graças ou indultos que serão atribuídos como ações imediatas. A do Biden foi perdoar o filho configurado, constatado que é um criminoso. Ele perdoa o filho, ninguém mexe com meu filho. O que o Trump vai fazer? Ele falou no dia 6, ou a partir do momento que eu assumir a presidência, eu darei a graça ou o indulto para todos aqueles do dia 6 de janeiro. Ele vai perdoar porque ele vê que aquilo foi um ato impensado, que quer que seja, não tem mais proporcionalidade para fazer uma perseguição política. E aí você vê a grandeza, que é o segundo ponto, dos Estados Unidos. Essa é a razão pela qual eu sou encantado com o modelo norte-americano. Respeito a Constituição, é isso. É o respeito à Constituição. E aí não vai vir a Suprema Corte Americana falando, não, você não pode. Nesse caso, você pode, você não pode. E tem um detalhe, quando você falou da diplomação que está acontecendo agora, as pessoas que aplaudiram foram os democratas do Senado. Os republicanos ficaram calados olhando, o que você vai aprovar essa senhora? Porque ela, como vice-presidente da República, ela é presidente do Senado. Por isso é que ela tinha que fazer a diplomação. Porque cada estado ia lá para atestar que o colégio eleitoral confirmou aquilo que cada estado fez. Isso é uma força da federação, que as pessoas dizem que é uma esculhambação. Não é esculhambação. Lá cada estado define desde a forma como vai votar, inclusive se no colégio eleitoral quem ganha leva tudo. Tem 2 estados. Eu tenho a impressão que é o Maine e Nebraska. Só são 2 estados que você leva proporcional. 60% para um, vai 60% de delegados para cá, 40% para lá. Os demais ganhou, leva tudo. Mas é que cada estado define isso. E o processo eleitoral, inclusive a maneira de atestar o colégio eleitoral dentro do estado, é feito pela Corte Suprema do estado. A Corte Suprema norte-americana, ela só entra quando percebe que as Cortes Supremas do estado, por um caso de uma demanda, foram inconstitucionais. E entra para verificar a constitucionalidade daquilo que foi solicitado. Só isso. Exato. E a diferença mais brutal de tudo isso é que a federação lá, ela privilegia o contrário do que acontece no Brasil. Exato. A entidade mais forte é o município, é isso aí. A segunda entidade mais forte é o Estado e a última entidade é o governo federal. Até porque as leis lá são estaduais. As leis que o cidadão obedece são estaduais. Não importa, o governo federal não interfere na vida do indivíduo e dos determinados estados. Agora aqui no Brasil, né, a lei do Amapá, a lei de São Paulo não vale absolutamente nada. Porque aqui nós temos 90% das leis do Brasil tem que estar em condição de igualdade em Brasília. Quer dizer, o estado de São Paulo, com seu potencial econômico, não pode ter uma lei estadual que privilegie o seu potencial econômico. Tem que conversar com outros 26 estados como se eles fossem iguais a nós. Agora você fala, a reforma tributária vai fazer um imposto único numa federação? Onde já se viu isso? Vamos se catar, rapaziada. Olha, e o povo entende isso. Eu estava em Denver, no aeroporto,
E eu assisti o discurso do Mitt Romney na época. E ele falava assim: quem está devendo não somos nós, o povo americano. É aquele governo de Washington. O que era o governo de Washington? Era a presidência da República, o governo dos Estados Unidos, que ele estava dizendo. Ele, estava se referindo a Barack Obama, ele é que contraiu a dívida, não foram os estados. Nós não temos obrigação de estar mantendo isso. Ou seja, o povo entendia. Quando você falou que quem manda lá é verdade o município, manda alguém do FBI e fazer uma investigação num condado. O policial do condado, a primeira coisa que ele diz: cadê o mandado que prova que isso aqui é um crime federal? Não, é que nós estamos começando. Então o senhor faz o seguinte: o senhor vai lá para fora, que quem manda no condado somos nós, e aquilo é jurisdição nossa. Quando o senhor tiver um mandado, o senhor traga e nós vamos ver se é crime federal. Deixa eu te ver, nós estamos, dia 8, vamos fazer lá o abraço, né, do golpe, a condenação do golpe. Aí você vê, o Pacto Federalismo é cláusula constitucional pétrea. Pétrea. Você não pode mudar, nem com emenda constitucional. Aí no Brasil, nós estamos vendo, em 2022, 2023, 2024, e vai continuar esse ano, o antifederalismo. Se é antifederalismo, é inconstitucional, é antidemocrático. Pavinato, inclusive o paralelo com esse dia do que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, aqui no Brasil, se não me engano, tá? Você me corrige se eu estiver errada, mas foi até quando o Alexandre de Moraes, ele foi fazer mesmo tipo da coisa, aí você pegou... Eu comi as folhinhas da Constituição, é verdade. Daí, aquela cena icônica, se você não viu, procura no YouTube o Pavinato comendo as folhas da Constituição. Porque esse momento foi um momento assim, eu assisti aquele vídeo muitas vezes. Até, porque tem hora que você fala assim, cara, eu não sei, eu tô ficando maluco aqui. Será que tá todo mundo cego? Será que tá todo mundo não vendo isso? E a gente sabe que tem muita gente que não está vendo. Às vezes eu acho que eu morri e fui pro inferno, sabia? É bizarro. Parece um pesadelo mesmo. Tá escrito, Bianca, tá escrito. Aí é que tá, porque tem esse ponto muito importante. Além de toda essa questão das injustiças e das coisas erradas que a gente vê acontecendo, porque não estão na Constituição, porque não tem lei sobre isso, o que eles estão, e certamente isso é fato, estão criando uma situação em que todo mundo vê as injustiças, todo mundo consegue ver que há umas injustiças, a não ser os que já são militantes e esses não querem saber da verdade de jeito nenhum. Você não vai conseguir nunca conversar com uma pessoa que já está com a cabeça fechada. Os extremistas, eles não querem saber. Mas a maioria das pessoas hoje está conseguindo enxergar o que antes não enxergava. E eles não estão entendendo, que estão piorando, porque quando as pessoas veem injustiça, pelo menos é o que eu acredito, e foi até o que aconteceu nos Estados Unidos, as pessoas viram injustiças, e o Trump, ele acabou personificando tudo o que as pessoas não gostam. O povo honesto, não gosta, não quer que mexe com as crianças, não quer que, destrói com as famílias, não quer que o bandido seja solto e o cara honesto, trabalhador, com a mulher lá, a senhorinha com uma Bíblia na mão, seja presa. As pessoas não querem isso, e eles estão indo cada vez mais longe e achando que a mídia, que a grande mídia, passa um pano e convence a todos. Essas grandes empresas que são mídias anãs. Você tem algo a dizer, Luiz? Tenho, Pavio. Eu queria lembrar... Diga porque eu estou segurando uma flátula. Vamos lá. A pesquisa do Poder 360 mostra que a avaliação positiva do Supremo Tribunal Federal caiu de 31% para 12%. É muito ainda, hein? É muito ainda. Mas está caindo. Daqui a pouco chega a zero. Está rumo a zero. Né? Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável,
seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.